Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é fazer um review desta raquete. Nós já fizemos o review do modelo anterior, que era chamado de VS, e agora nós vamos tivemos acesso à Pure Aero 98, a raquete que é usada pelo atual número 1 do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz. Esse é o nosso assunto de hoje, tá? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado. Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma consultoria para equipamento de tênis, eu vou deixar também na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou no WhatsApp ou no Telegram, tá bom? Quero chamar a sua atenção também porque nós estamos inaugurando recentemente a área de membros do nosso canal. Então, dá uma olhadinha lá, vê se você se interessa por aquelas ideias que estão ali. E se você quiser se tornar membro do nosso canal, será um prazer recebê-lo e providenciar para você as coisas que as áreas distintas podem te ajudar, tá bom? Veja, o nosso assunto de hoje é um review desta raquete. Essa raquete é uma Babolat Pure Aero 98. Nós já fizemos o review do modelo anterior, que era chamado de Pure Aero VS, né? E agora nós tivemos acesso ao modelo novo e vamos apresentar para vocês aqui quais foram as características que nós encontramos em quadra. Quero chamar sua atenção para que você, se tiver um tempinho, dê uma olhada no review da VS, porque nós vamos comparar principalmente esse modelo novo com o modelo anterior, tá? Obviamente seria muito difícil você comparar com outras raquetes. Só para que você tenha ideia, eu estava fazendo o teste com essa raquete em quadra e eu vinha jogando com a H22, que é uma raquete Pro Stock da Wilson. E obviamente uma não tem nada a ver com a outra, né? São completamente distintas, são completamente diferentes e comparar uma com outra não seria muito justo, né? Então, a minha comparação aqui, e eu vou fazer menção quando analisar os aspectos que ela apresentou em quadra, vai ser sempre em comparação com a VS. Então, eu oriento você a dar uma olhadinha depois, a hora que você puder, dá uma olhadinha lá no review da VS que nós já fizemos anteriormente, tá? Antes de fazer o review, quero agradecer o Mário, que é um colega do clube, que foi quem me emprestou a raquete é dele, né? Ele me emprestou a raquete, inicialmente ela estava com outra corda, nós batemos um tempo com aquela corda e depois passamos a fazer o encordoamento novo e fizemos novamente o teste com as duas cordas diferentes, né, para a gente apresentar aqui quais foram os resultados. Tá? Deixa eu apresentar para você as especificações dessa raquete. A Pure Aero 98 tem, obviamente, uma cabeça de 98 polegadas quadradas, tem o comprimento padrão de 27 polegadas, o seu padrão de cordas é de 16 por 20, e nesse sentido é a mesma coisa da VS, o modelo anterior, né? Ela veio com uma rigidez mais baixa, enquanto a VS era 67 e essa veio com 65, 2 pontos a menos. Ela está aqui, como ela está aqui com o overgrip, com a corda, com o antivibrador, ela está pesando 331 gramas, né? O peso dela pronta para jogar. A VS que nós testamos era um pouco mais leve, pelo menos na configuração que ela estava com 325 gramas, essa está com 331 gramas. O seu equilíbrio é de 325 milímetros, da ponta do cabo até o ponto de equilíbrio, e ela tem um swing weight de 323. O seu perfil, diferente do que acontece com a VS era 21 e 22, essa veio 21, 23 e 22 milímetros. Houve uma mudança também no perfil.
Eu fiz o teste com essa raquete com dois encordoamentos diferentes. Quando o Mário me emprestou, ela estava com uma Hyper G da Solinco de 1,25 com 49 libras, mas já tinha sido encordoada há um tempo, já tinha perdido bastante tensão, inclusive estava soltando mais a bola do que era esperado, né? E aqui agora ela está com uma outra corda, ela está aqui com a Vice Canon Ultra Cable na main, só tem a medida de 1,23 milímetros, não tem variação nessa corda. E na cross nós mantivemos a Solinco Hyper G de 1,25, as duas com 49 libras, tá? Então o teste foi feito primeiro com a Hyper G, que já estava há um tempo na raquete, e depois também com esse novo encordoamento, tá? Então essas são as especificações dessa raquete e eu vou passar agora a falar para você o que é que eu encontrei em quadra, fazendo sempre a comparação com a VS, que nós já testamos antes, tá? Primeiro detalhe é que essa raquete acabou ficando muito famosa, principalmente por ser usada pelo Carlos Alcaraz, que no momento em que esse vídeo está sendo feito é o número 1 do ranking da ATP, né? É o jogador a ser batido hoje em dia, né? E é uma raquete que tem um perfil muito semelhante à VS, com algumas variações. Vou começar aqui pela troca de bolas, né? Pelo ground stroke, fundo de quadra, tá? E nesse sentido, essa raquete dá praticamente a mesma performance, o mesmo desempenho da VS. Eu daria, assim como dei para a VS, daria uma nota 8,5. Muito fácil trocar a bola no fundo, os efeitos também são muito fáceis de gerar. Não é uma raquete de uma grande estabilidade, mas é suficiente para fazer com que a bola possa ser direcionada com facilidade. Então eu daria uma nota para troca de bolas de 8,5, igual ao que eu dei para a VS, que foi o modelo anterior, tá? Vamos agora para os voleios. O voleio eu daria uma nota 8,2. Para a VS eu tinha dado uma nota 8,4. Achei que o voleio dela ficou um pouquinho prejudicado em relação ao da VS. Não é muita diferença, né? Não é difícil fazer os bloqueios, mas achei que principalmente a estabilidade está um pouquinho inferior ao que era e por conta disso o voleio também ficou um pouquinho prejudicado. Então, em vez dos 8,4 que eu dei para a VS, eu daria 8,2 para essa que é a Pure Aero 98. O saque, achei o saque muito bom, muito fácil de gerar os efeitos. Saque kick muito bom, o chamado American Twist, sem problema, né? Também o saque aberto com slice para tirar o adversário da quadra, também muito fácil de fazer. Daria a mesma nota que eu dei para a VS, 8,5. Excelente para sacar, muito boa, né? Muito manuseável. Por sinal, a manuseabilidade é bem semelhante à da VS, tá? Então, o saque daria uma nota 8,5. A devolução do saque achei também um pouquinho inferior, justamente por conta da estabilidade que me pareceu ser um pouco inferior também. Então, se para a VS eu tinha dado 8,6, para a Pure Aero 98 eu daria 8,4. E você pode estar percebendo aí que a variação é pequena, tá? Não é, ficou muito pior, nossa, não dá para jogar. Não, é muito pouca a diferença de uma e outra, né? Mas eu tenho que apontar porque é aquilo que eu encontrei em quadra, né? Eu não tenho nenhum compromisso nem com a Babolá, nem com marca nenhuma, então eu apresento aqui aquilo que eu encontrei em quadra e aquilo que é a minha percepção. Lógico que todo review, né? Lógico que toda análise de uma raquete sempre entra a característica de quem está jogando, né? Então, por exemplo, eu uso raquetes normalmente um pouco mais pesadas, que tem uma estabilidade maior do que ela. Mas isso não significa que eu não possa jogar com ela e não possa testá-la, né? Tanto é que, de propósito, eu tenho feito aqui a comparação com a VS, que é com o que traz uma especificação muito semelhante, tá? Então, a devolução de saque eu daria 8,4, para a VS eu tinha dado 8,6. Vamos agora para os dois itens que são
os contrários, né? A potência de um lado e o controle do outro. Achei praticamente a mesma coisa da AVS. Daria para a potência uma nota 8,2, a mesma que eu dei para a AVS, e para o controle 8,1, também a mesma que eu dei para a AVS. Não notei muita diferença, achei que praticamente o equilíbrio entre potência e controle continua presente nesse modelo. Aliás, talvez essa seja a grande virtude desse modelo, né? Ela não é nem potente demais e nem de controle demais. Ela faz um equilíbrio muito bom, né? E, portanto, potência eu daria 8,2, controle 8,1. A manuseabilidade continua presente e eu vou dar para ela a mesma nota que eu dei para a AVS, 8,8. Achei muito manuseável. Eu sei que aqui você tem algumas características, né? Ela não é assim tão voltada para o cabo, né? As minhas raquetes normalmente ficam ali em 310, 315, no máximo 320 de equilíbrio. Essa aqui já parte de 325, mas por conta dela ser um pouco mais leve do que as minhas raquetes, ela também apresentou uma manuseabilidade muito boa. Daria a mesma nota que eu dei para a AVS, 8,8. Achei muito boa, né? A manuseabilidade é excelente, tá? O item que me chamou mais atenção em termos de diferença para a AVS foi a estabilidade. Na estabilidade, para a AVS eu tinha dado uma nota 8,4. Para essa aqui eu vou dar uma nota 8. E por que eu digo isso? Eu achei que ela vibra mais do que vibrava a AVS. Se você tiver a oportunidade de ver o vídeo de review da AVS, vai perceber que lá eu comento que a AVS nem parecia uma babolá, ela bem mais estável do que eu esperava, né? Principalmente porque é muito comum você ter raquetes da babolá que vibram muito, né? E as pessoas, inclusive, até confundem um pouco dessa vibração com fio, né? Eu já vi muita gente dizendo, eu gosto de jogar sem antivibrador, eu gosto da raquete da Babolá porque eu tenho o tato da bola. Na verdade, o que ela tem é a vibração, e aquele sentido de vibração dá para ela a percepção de que ela tem um fio maior. Não é a mesma coisa, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Mas de qualquer forma eu achei a estabilidade um pouco inferior à da AVS. Na realidade, achei inclusive inferior à da Pure Aero 23, que eu também já fiz o review aqui, né? E achei um pouco superior à estabilidade que essa raquete dá, tá? Então, daria uma nota 8. Não é uma estabilidade ruim, tá? Mas também não é boa como era a AVS, pelo menos na minha análise, né? E nem mesmo como a Pure Aero, a Pure Aero normal 2023, que me pareceu um pouquinho mais estável do que essa, tá? Em relação ao conforto, eu tinha dado para a AVS uma nota 7,8, vou dar a mesma nota para essa. Não é uma raquete extremamente confortável, 65 é uma rigidez intermediária, não é muito alta. A AVS era 67, essa aqui é 65, é pouca diferença. Não há muita diferença de conforto, não é uma raquete dura, você não sente muita a dureza da raquete, pelo contrário, é até um pouco mais confortável que a outra, mas eu manteria o conforto na mesma nota, 7,8. Por conta da estabilidade, que me pareceu um pouco inferior, também o fio ficou um pouquinho mais prejudicado. Para a AVS, eu tinha dado uma nota 8,2, para a Pure Aero 98 eu vou dar uma nota 8, que também não é ruim, tá? As diferenças aqui são bem sutis. A estabilidade talvez seja a maior diferença, mas não é uma diferença assim tão grande, tá? É só a questão da sensibilidade que a gente tem quando está jogando em quadra, tá? Então, o fio daria uma nota 8 em vez das 8,2 que eu tinha dado para a AVS. E finalmente, os dois últimos itens são os efeitos, né? O top spin e o slice. O top spin, muito fácil de gerar com essa raquete, assim como também era com a AVS, daria uma nota 8,5, excelente para fazer os efeitos, sem a menor dificuldade, né? Daria uma nota 8,5. O slice, para a AVS eu tinha dado 8,4, essa aqui achei até um pouquinho melhor, achei
daria uma nota 8,5, sobe um pouquinho aí. Também é uma pequena diferença, mas achei mais fácil de gerar o slice com essa do que com a VS, tá? Então essas são as notas que eu encontrei em quadra da Pure Aero 98. Para quem que eu indicaria essa raquete? Essa raquete eu indicaria principalmente para jogadores intermediários avançados e também para jogadores avançados e que queiram privilegiar, primeiro, a manuseabilidade e também um bom equilíbrio entre potência e controle. Se é isso que você está procurando, essa raquete é excelente para isso, tá? Obviamente, quem já é intermediário avançado e já é avançado, já tem os golpes formados, não vai ter problema com a questão de gerar potência quando precisa, não vai ter problema com o conforto, que não é assim tão espetacular, porque também já tem a sua técnica apurada e não vai ter problema de bater tanto fora de centro, fora do sweet spot, a ponto de gerar algum tipo de dor. Então, não indicaria para jogadores iniciantes até intermediários. O intermediário com muito bom preparo físico talvez pudesse usar, mas principalmente para intermediários avançados e para avançados que queiram privilegiar manuseabilidade e um bom equilíbrio entre potência e controle, tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Novamente agradeço ao Mário que me emprestou a raquete, né? Agradeço pela gentileza de me emprestar e de ter a paciência de eu testar com uma corda e testar com outra, né? E por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.